Hoje, finalzinho de domingo, fui à igreja de manhã. E você foi? Espero que sim. E vamos hoje para a mensagem que eu vou falar um pouco a natureza real de Deus. Só que eu vou mostrar agora de um outro ângulo. Como as coisas de Deus nunca são por um motivo só. As coisas de Deus, como Deus tem um entendimento muito profundo de todas as coisas, um entendimento, uma visão ampla e profunda de todas as coisas, então as coisas de Deus nunca são por um motivo só. E eu já falei que a natureza real de Deus é o amor, não o fogo consumidor. A Bíblia diz, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Só que a natureza real de Deus é o amor, porque existem outros atributos, Deus tem outros atributos que contribuem para que a natureza real dele seja o amor, e não o fogo consumidor, a ira. Que ele mostra, está bem explícita, está bem demonstrada lá na Antiga Aliança. Eu vou lembrar a história de Uzá. A Arca da Aliança estava sendo levada para Obed-Edom, se eu não me engano, e em cima dos carros do boi, né? Tinha os bois puxando, tipo uma carroça, e os bois puxando, levando a arca. E como era pedras, né? Terrenos rochosos, e aquele carro de roda de madeira, a carroça balançou e a arca deu como se fosse cair. Uzá estava perto e naquele impulso segurou a arca, tocou na arca e ele foi fulminado. Então, por quê? Ele não tinha autorização, ele não fazia parte do povo escolhido para cuidar da arca, porque tudo que era envolvido em relação a Deus tinha as pessoas certas para fazerem, né? Quem tinha que acender o fogo, só o sacerdote podia oferecer sacrifício, enfim, só algumas pessoas poderiam tocar na arca, se eu não me engano eram os levitas, os descendentes de Arão, eram separados para o culto a Deus, para as coisas sagradas. Só que lá na Antiga Aliança, a justiça do raciocínio lógico, que é a razão, como eu já falei também há pouco tempo, que ela não está preocupada com a criação, ela está preocupada com o erro, com o mal, com o dano, com a ofensa. Ela valoriza o mal, ela valoriza a ofensa. O que é valorizar? É dar mais importância, sabe? É dar mais importância. Então ela está mais preocupada com o mal do que com a pessoa. Vamos analisar Uzá. Uzá, ele era um homem, né, uma pessoa. E ele foi naquela coisa de defender a arca, tocou e foi fulminado. Mas por quê? Porque a justiça do raciocínio lógico que está apresentado lá na Antiga Aliança, a razão, tá? A justiça do raciocínio lógico é a razão. Eu uso a razão, eu uso o meu raciocínio lógico para analisar as coisas, para julgar e tratar as coisas. E Deus também, porque Deus fez a gente semelhante a ele. Então, ele foi fulminado porque a justiça do raciocínio lógico, como ela se preocupa com o erro e não com a pessoa, não levou em conta que Uzá tocou na arca por zelo, para que a arca não caísse. E também, o ser humano é assim, a gente quando vai ver uma coisa cair, qual é o nosso impulso? De ir lá e segurar. É algo automático. Não é assim que a gente tem aquele impulso de quando uma coisa cair, a gente vê, a gente vai naquela intenção de segurar, de não deixar cair. Foi o que aconteceu com o Uzá. Ele foi levado no impulso que todo ser humano tem. Só que a justiça do raciocínio lógico não quer saber. Porque ela não está preocupada com a criação, ela está preocupada com o erro. Ela não quis saber se Uzá tocou na arca porque estava com zelo ou porque ele foi levado pelo impulso que toda a criação tem. Quando uma coisa vai cair, tentar segurar. Ela não quer saber. Então Deus deixou bem claro na Antiga Aliança como age a justiça do raciocínio lógico.
Mas como Deus tem outros atributos, a natureza real de Deus é o amor. Porque ele é justo e justiça faz parte de um caráter santo. Ele é sábio e a sabedoria anda de braços dados com o amor. A sabedoria não é algo solto. O amor é uma coisa, a sabedoria é outra. Não, são juntas. Não existe sabedoria sem amor e não existe amor sem sabedoria. Ok? E Deus é misericordioso, Deus é longânimo, ou seja, tardio em irar-se. Então existem vários atributos que fazem com que a natureza real de Deus não seja a ira, não seja o fogo consumidor, seja o amor. E a igreja, tá? É o povo que Deus escolheu para revelar a justiça do amor, para ser tratada, analisada pela justiça do amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus, que maior será o número de salvos do que os perdidos. Então agora eu vou falar de um outro ângulo. Porque a natureza real de Deus é o amor e não o fogo consumidor. Eu já dei até uma frase para vocês entenderem de uma maneira melhor o que significa a natureza real de Deus não é o fogo consumidor, mas é o amor. Deus não age de cabeça quente. Deus não age por impulso. A gente age por impulso, né? Se a gente estiver cansado, com fome, irritado, ou se alguém ficar atiçando o nosso coração, jogando a gente contra alguém, se a gente vê uma notícia ruim, se alguém faz alguma coisa com a gente age de cabeça quente. Mas Deus não é assim. Por isso que a palavra de Deus diz que ele é longânimo, paciente, tardio em irar-se. E o amor, ele valoriza a criação. Tá? Não o erro. Já falei sobre isso. Então Deus ele não está preocupado com o que a gente faz. Deus não se fixa no que a gente faz. Deus olha para o que nos levou a fazer. Ele se preocupa com a gente, os nossos sentimentos, com os motivos espirituais e físicos que nos levaram a fazer o erro, o dano, a ofensa, o mal dentro do relacionamento. Porque pecado é o mal, é o dano, é a ofensa, é o erro dentro que causa separação, inimizade dentro do relacionamento. Isso é pecado, tá bom? O pecado é o mal aplicado nas palavras, nos sentimentos, nos pensamentos, nas ações. Isso é pecado. Tanto em relação a Deus quanto uns com os outros. Só que Deus liberou o homem, porque Deus não botou a igreja debaixo da lei. E o pecado contra Deus seria a desobediência à lei. Mas Deus não colocou a igreja debaixo da lei, porque senão seria pedra de tropeço. Com certeza a gente ia tropeçar, porque o bem e o mal, o certo e errado, fazem parte da realidade da vida até Apocalipse 20. Não vou falar muito, porque senão não é o objetivo aqui. Mas assista os outros vídeos que vocês vão saber por quê. Então, Deus não colocou a igreja debaixo da lei. Então a igreja não peca contra Deus, porque a igreja não pratica desobediência à lei. Porque se não tem lei, não tem desobediência à lei. Ok? A gente comete o pecado da maldade. A gente peca contra nós mesmos e uns contra os outros. Então agora eu vou ler alguns versículos. Tá? Me acompanhe, peço paciência. É necessário. Eu vou ler Mateus 6, 24, 21 e 24. São versículos conhecidos, mas que são importantes para o que eu vou falar. Mateus 6, 21 e 24. 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estará o seu tesouro, onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
Aqui Deus está falando de Deus e as riquezas. Mas isso é uma verdade, o que eu acabei de ler é uma verdade espiritual, independente se é Deus e as riquezas, tá? É uma verdade espiritual para tudo na vida. Agora eu vou para Mateus 5,37. Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, ou seja, a nossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Agora nós vamos para Lucas 15. Lucas 15, 7. Lucas 15, versículo 7. Achei. Lucas 15, 7 diz: Digo-vos que assim haverá... preste atenção. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então está dizendo aqui que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Agora nós vamos para Tiago 3, 11 e 12. Tiago 3, 11 e 12. Diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Bem, o que nós podemos reparar aqui é que todos esses versículos, tirando o que eu li em Lucas 15, 7, que fala sobre a festa quando um pecador se arrepende, mas falando sobre Mateus, o que eu li em Mateus e li agora em Tiago, está falando a mesma coisa. Que uma coisa só importa. Quando Jesus disse para Marta, 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 uma coisa só importa, ele está falando a mesma coisa, que onde está o seu coração, o seu tesouro, ali estará o seu coração. Seja a vossa palavra sim, sim ou não, não. Pode de uma fonte amarga sair água doce e água... Pode da mesma fonte sair água doce e água salgada? E também não podemos servir a dois senhores. Jesus está falando a mesma coisa, que só tem espaço para uma coisa, ok? Que uma coisa só importa. E isto é uma verdade espiritual e também no mundo físico. Lembra da batida do carro? Já falei sobre isso. Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então a batida do carro representa isso. São dois corpos tentando ocupar esse espaço. Só que tem espaço só para um. Ok? Então essa lei da... Olha, gente, como a mensagem da graça era uma mensagem perfeita. Eu não fiz faculdade. Sou péssima. Antes da fundação do mundo. Ou Deus valorizava o pecado, ou Deus valorizava a criação. Não tem como valorizar os dois. Se ele valorizasse o pecado, ele ia destruir a criação. Ou Deus destruía a criação por causa do mal, ou Deus se revelava para nós e através de nós, usando o mal a favor. Porque para saber uma coisa tem que ter a outra. Então, só tem espaço para uma coisa. E esta lei da física vem disso. Olha só como a mensagem da graça é rica, gente. Eu sou péssima em física. Não fiz faculdade, mas eu sei a origem da lei da física, de uma das leis da física. E você também sabe. Amém? Então, a batida do carro são dois corpos tentando ocupar este mesmo espaço. Só que não pode. Só tem espaço para um. Então, Jesus está falando, a Bíblia está falando, Jesus está falando a mesma coisa.
desde vários ângulos. Seja a vossa palavra sim, sim ou não, não. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Não podemos servir a dois senhores. E pode da mesma fonte sair água doce e água salgada? Deus está falando dele. Por quê? Não procurei o versículo, mas está escrito lá em Jeremias 2, eu acho que é o 15 ou o 11, onde ele fala assim. Depois vocês procurem Jeremias 2, eu sei que é Jeremias 2. Que ele fala para o povo assim: vocês deixaram a mim a fonte de águas e cavaram para si cisternas rotas. Então, em outro versículo também, que eu acho que é não lembro direito, não sei se é Efésios ou Tiago, que ele fala que Jesus é a fonte de águas vivas. Então, Deus está falando, quando ele fala, pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada? Deus está falando dele, porque ele é a fonte de águas vivas. Como eu sempre falo, a Bíblia está revelando a Deus. Hoje eu vejo a Bíblia como o diário de Deus, que ele deixa a gente ler. Isto é intimidade, igreja. Deixar ler o diário é muita intimidade que a gente tem com Deus, né? Porque é onde ele se expõe e onde ele conta a história de amor dele para a igreja. É onde ele se expõe, sim, porque ele fala, eu criei o mal. Está se expondo. Quando o apóstolo Paulo fala, fui vendido como escravo para o pecado. Ou seja, está dizendo que Deus nos vendeu como escravos para o pecado. Deus está se expondo. Então a Bíblia é o diário. Ele é a fonte e dele não pode sair água doce e água salgada. É difícil falar isso direto, água salgada. A língua dobra. Então, vamos lá. Aí agora, como eu li em Lucas 15, deixa eu ver, 7, que fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Certo? Eu não lembro se fala em outra passagem, mas quando eu procurei aqui na Bíblia, no celular, eu só achei essa. Salvação é hoje. Então, todos os dias, a cada minuto e a cada milésimo de segundo, tem alguém se convertendo. Neste momento, tem alguém sendo salvo através de Jesus. Certo? Então, se cada vida que se converte, há festa no céu. A cada vida que se converte, há festa no céu. Então, festa é sinônimo de quê? De alegria, de júbilo, regozijo, né? Danças, louvores, ainda mais festa do céu, né? De música. Então, significa que Deus está alegre, que Deus está feliz, Deus está no seu melhor momento, como pessoa. A pergunta, igreja, se cada vida que se converte tem festa no céu, então olha quantas vidas se converte todos os dias. Então todos os dias, todo o tempo tem festa no céu. Então o tempo todo Deus está o quê? Alegre. Então como é que pode ter espaço para ira? Só se Deus fosse bipolar. Mas Deus não é bipolar. Então, igreja, Deus está mostrando de um outro ângulo que a natureza real dele não é o fogo consumidor. Não tem como. Ele está em festa o tempo todo, porque o tempo todo, o dia todo, tem uma vida se convertendo. E tem festa no céu. Então ele está feliz, ele está alegre, ele está no melhor momento dele. Porque olha só, gente, vamos lá, vamos ler as entrelinhas. Cada vida que se converte, que é salva através de Jesus Cristo, é
é Deus realizando o sonho dele em relação àquela vida. O sonho dele qual era? Desde a fundação do mundo. Passar a eternidade com a gente, com cada um de nós. Então, cada vida que se converte é Deus realizando o sonho dele. Cada vida que se converte, igreja, é Deus realizando o sonho dele com aquela pessoa. Então, o que acontece no céu? Júbilo. Quando Jesus disse assim na cruz, está consumado. Oh, glória. No grego significa totalmente pago. Está totalmente pago. Ou seja, o objetivo principal de Deus morrer na cruz não foi por causa dos nossos nós, sendo nós não merecedores. Tinha que provar o amor por nós. Porque amar o que é perfeito não é amor. Então ele seria hipócrita. E hipocrisia não faz parte de um caráter santo. Então o objetivo principal de Jesus morrer na cruz foi para adquirir o direito de passar a eternidade com a sua criação, verbalizando o amor, olhando nos olhos, abraçando, enfim, ali agarradinho com a sua criação. Então, quando ele falou está consumado, está totalmente pago, ou seja, eu vou realizar o meu sonho de passar a eternidade. Aí ele lembrou de mim, ó. Igreja, eu tenho certeza que pelo poder da onisciência de Deus, ele nos viu ali naquele momento, que ele disse, está consumado. Pelo poder da onisciência de Deus, porque a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo nome. Olha quantos milhões e milhares de estrelas existem, fora as que já morreram. E Deus chama cada uma pelo nome. Só que eu valho mais do que a estrela. Você vale mais do que as estrelas. Então, se Deus chama cada estrela pelo nome, vocês acham que quando Jesus disse está consumado, ou seja, está totalmente pago, eu vou realizar o meu sonho de passar a eternidade com a minha criação? Jesus não viu a gente? Ele viu. Então, naquele momento que Jesus disse está consumado, ele me viu. Pelo poder da onisciência dele. Ele te viu. E o coração dele, ó, ali por fora, ele estava um trapo, né? Mas por dentro, o coração dele estava em júbilo, igreja! Ô, glória! O coração dele estava em festa, igreja! E a gente estava ali com ele, pelo poder da onipresença dele. Ele trouxe a cada um de nós naquele momento e festejou conosco. Você crê nisso? Eu creio. Pelo que ele já me mostrou que ele é capaz. Gente, ele